Oi, Sor, tudo bem? Eu sou a Alessandra e o meu grupo ele é composto pela Ágata, a Ana Laura e a Ana Clara. E a gente vai falar sobre a replicação do DNA 2, que é o mecanismo de término da replicação do DNA. Porém, antes do término, tem duas fases, o qual é a iniciação, que ela ocorre nas origens de replicação, onde as hélices replicativas se ligam ao DNA para desenrolar a dupla hélice. Já na fase 2, que é o alongamento, é a fase em que as forquilhas de replicação se formam e começam a copiar o cromossomo em ambas as direções de DNA replicado, de maneira semi-conservativa. Ou seja, uma fita parental serve como molde para a síntese de uma nova fita complementar. Já na fase terminal, que é a fase 3, ocorre quando as duas forquilhas de replicação, que se movem em direções opostas do DNA, se encontram. Esse encontro é chamado de convergência das forquilhas. As forquilhas convergentes começam a desacelerar conforme se aproximam uma da outra, e as últimas regiões do DNA entre elas são replicadas. Este é um ponto sensível, pois qualquer erro pode levar às mutações, sobreposições ou duplicações inadequadas de sequências genéticas. Resolvendo o entrelaçamento, né, como os pré-catenanos. E essa correta resolução ela é essencial para que as forquilhas completem a replicação sem problemas. Porque o grande problema é que essas espirais elas atrapalham o sentido de propagação da forquilha. Bom, agora um pouco sobre a desmontagem do replissoma. Uma vez que a forquilha de replicação elas convergiram e se encontraram, a maquinaria responsável pela replicação ela precisa ser desmontada. E essa maquinaria, né, vai ser chamada de replissoma. Ela é basicamente algumas proteínas que estão ali ativamente envolvidas na replicação, incluindo helicases, DNA polimerases e as proteínas de manutenção de processividade, como o CLAMP-PCNA, no caso dos eucariotos. Por que é tão importante, né, essa desmontagem? Ela é bem crítica, porque ela vai impedir que continue replicando infinitamente o DNA. E por que né, tem que parar? Se o DNA ele fica replicando infinitamente, ele vai causar danos, né, ao DNA. Além disso, a presença do replissoma em regiões não replicadas ou parcialmente replicadas, ela pode interferir em outros processos. Um deles é a segregação cromossômica ou a própria transcrição. Em organismos eucarióticos, a desmontagem é mediada pela ubiquitinação, onde né, esse processo é feito pela proteína ubiquitina, que ela vai se ligar ali em alguns componentes específicos do replissoma. E ela vai sinalizar que essas proteínas precisam ser removidas ali da cromatina. A ligase ubiquitina E3 ela é responsável por adicionar ubiquitina às subunidades do complexo MCM, MCM27, que é a helicase replicativa principal dos eucariotos. Uma vez ubiquitinada, a helicase removida da cromatina pela TPase P97, que extrai as proteínas marcadas, e vai direcionar elas para um destino mais apropriado. E geralmente a reciclagem, né, ou a própria degradação. E esse processo ele garante que o replissoma seja completamente desmantelado, né, após esse término da replicação, permitindo que o DNA que recém foi replicado se organize corretamente. Há diferentes abordagens em organismos. Em bactérias, como Escherichia coli, o replissoma ele não é ubiquitinado para remoção, mas ele é dissociado de maneira passiva à medida que essas forquilhas se convergem. O complexo TUS-TER ele vai ajudar a regular a replicação, garantindo que
esse encontro das forquilhas ocorra em regiões específicas do genoma, chamadas de sítios de terminação, mais conhecido também como TER. Bom, eu vou falar um pouco sobre o preenchimento de lacunas, que durante o processo de replicação ocorrem lacunas na fita de DNA simples, conhecida como lacunas entre os fragmentos de Okazaki. Essas lacunas precisam ser preenchidas para completar a replicação. Uma enzima chamada ligase de DNA sela essas quebras unindo os fragmentos em uma fita contínua. E também vou falar um pouco sobre o término em diferentes organismos, fazendo uma comparação entre a Escherichia coli e o vírus SV40. Na Escherichia coli, o término é altamente regulado por sítios TER que atuam como barreiras de replicação, orientando o encontro das forquilhas em uma região específica do cromossomo. Já o vírus SV40, que tem um genoma de DNA circular pequeno, a terminação ocorre em uma região não codificada de maneira rígida. Duas forquilhas se encontram no lado oposto do ponto de início da replicação. Replicações, que é quando o replissoma não é desmontado corretamente, que pode ocorrer replicação duplicada de regiões do DNA, resultando em instabilidade genômica. Também ocorre quando as forquilhas de replicação são travadas. Falha na convergência das forquilhas pode gerar quebras de DNA, causando mutações e rearranjos genômicos. Também tem os preenchimentos incompletos de lacunas, que é quando as lacunas não preenchidas entre os fragmentos de Okazaki levam a regiões de DNA não replicados, comprometendo a integridade genômica. Também tem os erros no término e na instabilidade genômica, que pode gerar mutações e câncer. A falha no término pode causar mutações em genes reguladores do ciclo celular e reparo do DNA, levando ao desenvolvimento do câncer. Também pode ter a síndrome de Bloom, que é uma alta taxa de recombinações inadequada que resulta na instabilidade cromossômica e o risco aumentado de câncer. Uma das outras consequências clínicas é a resistência às terapias. Células cancerígenas com falhas no término podem adquirir mutações que tornam resistentes às quimioterapias e radioterapias. Bom, eu vou continuar falando um pouco sobre a relação da replicação com as doenças humanas. A gente sabe que falhas na desmontagem do replissoma eles podem resultar na persistência de componentes do DNA, interferindo em processos celulares como transcrição ou até uma nova replicação. O acúmulo desses erros e dessas falhas na resolução do estresse topológico, eles podem predispor as células a quebras de fita dupla de DNA. Isso aumenta o risco de transformações malignas que causam tumores e também outras doenças que, além do câncer, podem estar relacionadas com a replicação são síndrome de Werner, causada pelo defeito de uma helicase, síndrome de Bloom, causada pelo defeito do gene BLM, que codifica uma helicase envolvida na replicação do DNA, anemia Fanconi, que é gerada por meio de uma mutação de genes envolvidos na reparação do DNA durante a replicação, ataxia telangiectasia, que ocorre por conta de uma mutação no gene ATM, e o xerodema pigmentoso, que é uma deficiência na reparação do DNA danificado por radiação UV, resultando em falhas na replicação em células da pele. Continuando, o nosso artigo trouxe questões que ficaram em aberto relação ao futuro da pesquisa sobre os mecanismos de término da replicação, e o artigo também ele discute 3 pontos principais, que são eles: o descarregamento do replissoma. Portanto, existem avanços que mostram a ubiquitinação como chave para remover o replissoma em eucariotos, mas o mesmo não é claro para sistemas bacterianos e virais. 2. A convergência de forquilhas, que em bactérias as forquilhas convergentes podem colidir, enquanto em eucariotos o processo é mais regulado, evitando choques. Já a 3 é a influência da cromatina. O papel da compactação do DNA e dos nucleossomos no término da replicação ainda necessita de mais estudos em eucariotos.